texto áureo da nossa aula nesta manhã está em Levítico. O texto áureo 19, versículo 2. O texto, meu Deus, nos ajuda. Diz assim, Levítico capítulo 19, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou o quê? Santo. Se a gente fosse fazer uma análise bem profunda, a gente pode passar a manhã só analisando esse texto e a gente pensando e refletindo sobre santidade. E nessa manhã, o meu objetivo é que você saia dessa aula tendo o conceito claro de que a santidade, ela transcende um conceito ou uma fala. A santidade, ela implica em um comportamento. Mas é um comportamento que não pode ser esvaziado do seu significado. Por que eu estou dizendo isso? No próximo tópico que a gente vai iniciar aqui, nós veremos algumas leis diversas que eram praticadas no tempo desse povo aqui de Levítico. Mas eu ter uma prática vazia de significado é ortodoxismo. É uma rigidez que é feita, mas que se não me transforma interiormente, não pode ser dita que é santidade. Se a gente tem apenas uma prática sem um conceito de santidade internalizado, a gente vai ter uma prática farisaica aqui. É o fazer pelo fazer, e não é isso que o texto quer que a gente entenda. O que a lição quer trazer para a gente é que a gente precisa ter uma transformação interior, uma renovação através da palavra, um conceito da santidade de Deus, entender e internalizar esses valores e então permitir que a prática aconteça de modo natural. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Um pé de manga que dá manga, né? Que frutifica manga, para ele não é difícil gerar uma manga. Um pé de goiaba não acha difícil gerar goiaba. Um pé de melancia não é difícil para ele gerar melancia. Alguém que é transformado pela palavra, alguém que foi moldado pelo evangelho e pelo exemplo de Jesus, não deve então encontrar dificuldade para gerar frutos que são advindas dessa transformação. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Alguém que caminha com Jesus, alguém que foi transformado pela palavra do Senhor, é natural, irmão, é comum que ele produza e fruto desse santidade. Tá claro? Se a gente está vendo uma árvore sofrendo para gerar fruto, ela está tentando fazer um trabalho que não é da sua natureza. Por isso que quando no nosso meio evangélico, meu Deus, me ajuda, as pessoas, elas traduzem, se é que eu posso dizer assim, o frutificar do Espírito, a santidade, a pureza, como se fosse uma luta e um peso difícil demais de ser carregado, a gente pode começar a pensar que está precisando ali de fato uma transformação e um renascimento para que o frutificar seja natural, como o exemplo que eu dei aqui de uma árvore gerar o fruto da sua espécie. Amém ou não amém? Então, nos nossos dias, a gente falar de santidade é necessário e nunca foi tão urgente, porque penso eu que muito hoje tem se confundido uma santidade verdadeira, uma vida de santidade, um frutificar natural, né, do Espírito e que traga um fruto de santificação, tem sido hoje muito confundido apenas com uma prática vazia. E isso soa muito hipócrita, né?
E o próprio mundo acaba apontando isso, percebe isso na igreja. Porque, vocês falam de humildade, vocês falam disso, vocês falam daquilo, mas vocês não praticam isso. Porque às vezes o discurso é vazio de obras. E quando muitas vezes existem as obras são praticadas vazias de sentido. E a gente encontra essa dicotomia hoje, e o mundo acaba percebendo isso e nos apontando. Então, nessa manhã, eu quero que o Espírito Santo nos ajude a compreender que a santidade deve ser o comportamento e o caminhar natural de todo aquele que foi alcançado por Jesus. Amém? As leis diversas que nós vamos encontrar aqui no livro de Levíticos. O comentarista da nossa lição, ele diz: os capítulos que estudaremos nos lembram que precisamos viver uma vida santa em todas as áreas da vida. A santidade é um atributo moral. Percebam que ele não diz que a santidade é um atributo filosófico, não é um atributo conceitual, não é um atributo literário. A santidade é um atributo moral e, portanto, afeta o comportamento e o nosso caráter. E nada pode ficar de fora, porque quando a gente fala de moral, a gente está falando dos preceitos que regem a nossa vida. E a moral está, às vezes, irmãos, sobre até o legal. Tem coisa que é legal, mas é imoral. Tem leis que são... A lei é legal, né? O nome legal vem disso aí. Está atrelado à lei, mas é imoral. Porque a nossa moral, o que rege o nosso comportamento, está para além disso. Então, a santidade ela é uma característica, é um fundamento moral. E uma vez que ele está impregnado à minha moral, todas as áreas da minha vida precisam ser tocadas por essa moral que eu tenho. E a santidade faz parte disso. E no livro de Levítico vai trazer, por exemplo, o conceito da vida sexual. É um princípio, existiam leis que versavam sobre isso. E percebam, o povo que foi tirado do Egito e foi levado para a terra de Canaã, encontrou morando em Canaã um povo que tinha um conceito totalmente diferente deles. E era um povo pecaminoso, tanto que Deus destituiu-os daquela terra e deu ao povo hebreu. E nesse contexto de vida sexual existia uma legislação que versava sobre isso. Levítico capítulo 18, versículo 22 diz: olha, com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Existia a necessidade aqui de dizer para o povo hebreu assim: olha, o que vocês encontram de cultura, de moral, de comportamento, de conduta no povo da terra de Canaã, não siga, não pratique, não é para você. Deus poderia ter dito assim: olha, chega lá e seja a palmatória de justiça, mate, agrida, prenda. Mas Deus não diz isso sobre essa conduta. Diz assim: olha, não é para você, porque você é de fé, você não pertence a esse povo, você não pertence a essa cultura, não façam o que eles fazem. E aí, trazendo para os nossos dias, a gente pode proclamar a verdade, a gente pode levantar a bandeira da verdade, a gente pode ensinar no que nós cremos, mas nós não temos que necessariamente impor algo. Deixa eu reorganizar minha frase aqui. A gente não precisa criar como ovelha quem é bode. A gente trata como ovelha quem é ovelha. Nos nossos dias eu percebo que nós demandamos muita energia em querer mudar uma sociedade para que a sociedade se comporte como nós achamos que ela deve se comportar. E a gente esquece que o mundo jaz no maligno. A gente precisa brilhar na escuridão, porque nós somos luz.
Eu preciso me comportar diferente, eu preciso agir diferente, eu preciso viver diferente para que as trevas, olhando para a luz, vejam a luz. Mas, irmão, para pensar aqui. Quanto esforço, quanta energia e quanto tempo nós gastaríamos para fazer o mundo viver a partir do que nós cremos, sendo que eles não creem no que nós cremos? Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês, irmãos? Estão entendendo? Amém ou não amém? Porque quando eu prego o evangelho, eu prego a verdade, e alguém se converte, eu entendo que está deixando de ser bode para se tornar ovelha. E a gente cria como ovelha, ensina como ovelha, a gente admoesta como ovelha, a gente bota no ombro, a gente traz para dentro do arredio, a gente ensina. Mas o bode é bode. E o mundo jaz no maligno. Eu não deveria nem comentar isso aqui porque não tem tanto a ver, mas eu acho prudente dizer que muitas vezes eu vejo nós cristãos querendo aprovação de leis, de coisas para a sociedade que são competência da igreja. Não é papel do legislativo e do judiciário implantar no nosso país uma legislação altamente cristã. Porque quem tem que implantar o cristianismo é a igreja. Nós temos que ser referência de modo que o mundo olhe para nós e queira seguir essa luz, olhe para o sal e tenha sede da água. Agora, o que nós muitas vezes estamos tentando fazer é criar uma legislação cristã e botar a Bíblia goela abaixo da garganta da sociedade, quando muitas vezes nós não temos sido nem sal nem luz, porque falta em nós uma coisa que a lição traz nessa manhã, que é santidade. Faz sentido o que eu estou falando aqui, irmão? Amém ou não amém? Para depois não estar dizendo só o pastor Jonatas está dizendo lá que é ruim o Brasil ser cristão. Não, eu não estou dizendo isso, não. O pastor Jonatas está dizendo nessa manhã que quem é embaixador do reino de Deus na terra é a igreja. Não é o legislativo, não é o judiciário, nem o executivo. Você quer que o país seja um país cristão? Viva de modo cristão. Você quer que a nossa sociedade seja uma sociedade cristã? Seja santo no meio de uma sociedade hipócrita, suja e pecaminosa. Você quer que os seus filhos andem em santidade na presença do Senhor? Seja você então santo. E é isso que nós precisamos entender nessa manhã. Que santidade não é uma palavra, não é só um conceito. Santidade é um estilo de vida que gera sede, gera necessidade de luz, faz com que quem está nas trevas busque essa luz. Aí nós faremos diferença na sociedade que nós estamos inseridos. E aqui, quando nós lemos o que o Senhor falou lá em Levítico capítulo 18 e 22, para que não façais aquilo que os cananeus já fazem, não se misturem, porque vocês não são bodes, vocês são ovelhas. Os padrões morais dos habitantes de Canaã eram reprováveis e inaceitáveis aos olhos de Deus de Israel. E o povo de Israel não poderia copiá-lo, inclusive no que diz respeito às relações íntimas. O objetivo divino, assim como hoje, era formar um povo santo que refletisse a sua glória no meio de uma geração corrompida e perversa. Percebam, dos versos 6 ao 30, temos uma lista de todos os tipos de união sexual que não estão de acordo com a moralidade e os padrões da aliança do Senhor. Então, para aquele povo podia ser normal, mas para quem faz parte da aliança, não é aceitável. Pode ser normal para o mundo. O mundo pode viver numa verdade relativa e dizer: esse é o certo, essa é a verdade. Mas para aqueles que fazem parte da aliança, é inaceitável. Porque você é um povo de fé diferente. O casamento como instituição social é altamente valorizado em toda a Escritura e colocado como uma pedra fundamental das demais estruturas e, portanto, sua pureza e integridade devem ser protegidos. Essa é a razão principal dessas leis. Então, observe que a lei existia para direcionar um comportamento.
A lei existia para orientar um comportamento. E quando a gente vai ler, por exemplo, no texto do capítulo 18 aqui, que vai descrevendo do versículo 6 ao versículo 30, vários tipos de relações sexuais, do que era abominável, do que não deveria ser feito, a gente também pode fazer um reflexo para os dias de hoje. Que os relacionamentos, eles precisam sim ser entre um homem e uma mulher, e eles precisam obedecer princípios cristãos, porque não é só casar. Mas a manutenção do casamento também tem que ter santidade. Porque você pode pensar, não, eu posso casar e viver a minha intimidade do jeito que eu achar que eu devo, porque eu já casei. E joga tudo para cima. Existe um princípio para o casamento ser realizado, e existe um princípio para o casamento ser mantido. A intimidade, por ser intimidade, ela não deve simplesmente seguir sem norma nenhuma. E aí a gente tem curso de casais aqui, a gente tem curso de mulher única, a gente tem curso de homem ao máximo. A gente tem uma série de outros momentos aqui que a gente pode detalhar isso aqui e a gente falar com mais propriedade. Mas é importante que você saia daqui nessa manhã sabendo que santidade permeia a sua intimidade também. A maneira como você se conduz na sua intimidade precisa revelar um Cristo que você crê. Uma pureza que você segue, uma pureza que te alcança. A sua mente precisa estar purificada para viver em santidade na sua intimidade. Lá vai. Irmãos, meu Deus, me ajuda aqui. Eu quero falar sem ofender ninguém, não é isso. Você que se converteu, você que não teve a oportunidade, não teve o privilégio de ser criado nos princípios do Senhor, que talvez não se guardou para um casamento. Talvez você já tenha sido hostilizado por algum motivo, por talvez não ter se guardado para um casamento, chega na igreja e fala, poxa, não me guardei. Sente no seu coração arrependimento, homens e mulheres, e fazem parte agora da aliança de Cristo. Eu quero dizer para você que muito mais importante do que as experiências que talvez você já tenha tido, muito mais importante do que isso, vai ser o que você vai fazer a partir da santidade que Cristo te oferece. Porque se houve no seu coração um arrependimento, deve existir também no seu coração a liberalidade para que Cristo trabalhe em você uma pureza que vem dele. Porque é muito perigoso, irmãos. Aqui eu já tive o prazer ou o desprazer, eu não sei, de ouvir alguns relatos de pessoas que vêm para o meio cristão, aceitam Cristo, têm uma vida transformada, mas algumas coisas relacionadas à intimidade permanecem sujas, imundas, como eram lá no mundo. E eu preciso refletir nessa manhã com você o seguinte, que a santidade de Deus invade também a sua intimidade. E existe uma pureza que Deus quer trazer para a sua intimidade. Amém? Então deixe, permita, busque, estude, entenda o que Deus espera do seu relacionamento, da sua intimidade, e pratique isso no seu casamento. Ponto 2, o perigo da idolatria. Irmão, eu falei aqui há umas aulas atrás que eu ministrei, e eu disse uma frase aqui, que é o seguinte, que Deus odeia tanto os ídolos da sua mão, quanto os ídolos do seu coração. Porque nos nossos dias, a gente critica e até aponta ídolos, imagens de escultura, não é verdade? Nós criticamos, por exemplo, os católicos. Porque vocês têm imagem de escultura, porque vocês adoram imagem de escultura. Mas eu quero lembrar você que Deus odeia tanto os ídolos que estão nas nossas mãos, como os ídolos que estão no nosso coração. O comentarista da lição, ele traz para a gente um texto que está em Levítico 19, versículo 4, que diz, não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. E o comentarista ainda diz, é normal cristãos convertidos acharem absurda a confecção de adoração de estátuas e imagens. Mas, perceba, nem toda idolatria implica em adorar imagens físicas, seja de que material for. Por isso, João, apóstolo, nos dizem, filhinhos, guardai-vos das estátuas, mas sim, ele diz, olha, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nos dias atuais, no meio evangélico, nós não temos, nunca foi uma prática cristã, na verdade, termos imagens
do que quer que seja. Não é cristão. Mas, irmãos, o que a gente tem de ídolo, que anda, que caminha, que respira, não está escrito. Porque nós temos, não sei por qual motivo, não sei de onde nós herdamos, glória a Deus. Deus te abençoe e te guarde. Deus te exalte. Que bênção isso aqui. Obrigado. Nos nossos dias, percebam que nós temos, não sei de onde nós herdamos, trazemos essa marca, essa cultura de a gente querer endeusar o homem. E eu falei na aula que eu ministrei aqui, porque tem gente que acha que o pregador X é intocável. Meu Deus, é um anjo descido do céu. Ah, porque missionário é fulano, porque só serve a oração do pastor tal, porque só pode orar por mim, pastor fulano, porque Deus só fala com fulano. E a gente transforma o servo em um ídolo. E às vezes a nossa idolatria, ela se estende. Às vezes não é uma imagem de escultura que personifica um homem, mas às vezes é uma imagem de um carro. É um status social que você idolatra. É um status quo que você quer alcançar e você agora idolatra isso. É um cargo público que talvez você almeja e nada mais na sua vida serve porque você só consegue ver aquilo. E tudo, irmão, que toma o lugar de Deus no seu coração é idolar. Então perceba que existiam leis para que o povo não fosse idólatra. Porque idolatria é uma afronta. Porque tudo que tira de Deus a santidade, que rouba de Deus a maestria, que rouba de Deus a divindade, é idolatria. Aí eu pergunto para você nessa manhã, o que está ocupando o lugar de Deus no seu coração? O que é que você dorme pensando todo dia? No que é que você acorda pensando? Isso denuncia onde está o nosso coração. Isso denuncia o que permeia o nosso pensamento, o que é prioridade para nós. E a Bíblia vai dizer que onde estiver o nosso coração, estará também o nosso, ou é o contrário, onde estará o nosso tesouro, ali estará o nosso. A gente precisa reconhecer na nossa vida onde estão as coisas importantes para pôr o nosso coração lá. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui? Amém ou não amém? Ou seja, se existia uma lei lá em Levítico para que o povo não se envolvesse com idolatria porque era abominável, nos dias de hoje isso não mudou. A idolatria continua sendo abominável ao Senhor. Por isso eu digo para você nessa manhã, crente, não se envolva com idolatria. Comece a pesquisar. Ó, irmão, eu vi, tem um colega que eu sigo nas redes sociais, um amigo querido, na verdade. E ele está tão decidido ele tirar todo tipo de idolatria da vida dele, que ele até postou esses dias e eu achei interessantíssimo. Ele fez uma planilha no aplicativo do celular e ele começou a preencher lá assim, né, o que para ele eram coisas extremamente importantes e que estavam tirando a atenção dele ou roubando o lugar de Deus na vida dele. Ele fez. Aí depois do lado ele criou uma coluna do que é que ele ia fazer, um comportamento que ele ia assumir para que aquilo deixasse de ocupar o lugar de Deus na vida dele. E aí na terceira coluna ele colocou uma coluna de oração, de uma maneira como ele vai orar para que aquilo deixe de ser um ídolo na sua vida, porque ele disse assim, olha, eu quero viver uma vida de santidade ao Senhor. Eu falei, cara, acho que eu vou adotar isso para mim. Porque a gente identificar onde está o problema já é 50% do caminho para você resolver esse problema. E ele está tão, irmão, preocupado em ter uma vida de santidade por esse diante de Deus, que ele falou, eu vou rastrear aqui o que é que está tomando espaço no meu pensamento, o que é que está tomando espaço no meu tempo, o que é que está tomando espaço de Deus na minha vida, eu vou combater isso aqui. E eu gosto disso aqui, irmão, eu gosto da praticidade. Eu fiz engenharia de produção, quase formei em engenharia de produção, e nesse meu período de curso todinho, uma coisa que ficou claro para mim, é que a melhor maneira de você resolver um problema é você identificar a cerne do problema. Identificar o motivo. E tendo claro o motivo, a gente agora vai começar a ver como é que a gente vai resolver. E na vida espiritual eu trato desse jeito. Ó, tem um pecado, e eu não chamo pecado de problema não. Problema é problema e pecado é pecado.
tem um pecado aqui que está me incomodando. Eu vou identificar. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou orar para Deus me dar uma estratégia para vencer este pecado. Irmão, isso é viver em santidade. Não é sofrer para vencer o pecado, não. É você buscar em Deus a solução para o pecado, porque a solução vem dele. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil, irmão, é de você vencer o pecado. Porque o frutificar, irmão, é natural. Percebam que, eu vou falar, só dar um último exemplo aqui sobre idolatria. E a gente já vai para o próximo tópico. Meu Deus, a hora já foi. Mas percebam, uma vez eu ouvi o pastor José dar um conselho para um jovem aqui da igreja. O conselho não era nem para mim, eu estava só perto e peguei minha parte. O adolescente chegou para o pastor Josué. Eu não sei nem se o pastor Josué lembra disso. Talvez nem um adolescente talvez lembre. Mas como mudou minha vida, esse conselho, eu nunca vou esquecer. O adolescente chegou para o pastor Josué e falou: pastor, eu estou enfrentando um pecado assim. E falou do pecado. Aí o pastor Josué respirou e falou assim: filho, uma casa que tem rato e barata, tem lixo. Porque se tem rato e barata é porque tem lixo. Pare de se preocupar com os ratos e baratas. E primeiro se importe em tirar o lixo. Tire o lixo, que a limpeza da casa vai ser consequência do lixo tirado. E ele deu mais exemplo, ele ainda foi mais didático. E eu aqui ouvindo assim, ó, tomando minha parte. Ocupe o seu tempo com as coisas de Deus. Ocupe a sua memória com coisas que edificam. Comece a pensar nas coisas do céu. Comece a ter prazer em quem Deus é. Comece a ter prazer em falar com o Espírito Santo. Você vai ver que esse pecado aí, ele vai simplesmente sumir, ele vai ser tirado da sua vida. Você vai vencer esse pecado, não lutando contra o pecado, mas se lançando em Cristo. Irmão, se a idolatria na sua vida é dinheiro, é um trabalho, é um sentimento de ira, porque às vezes tem gente que sente uma ira no coração que é idolatria. Eu nunca vou perdoar fulano. É um sentimento mais forte do que alguém já ouviu isso aqui? É um sentimento que permeia a vida dele ali. É idolatria. Irmão, começa a se aproximar de Cristo, começa a adorar o Senhor, começa a dizer palavras de amor ao Senhor, começa a se lançar sobre o Senhor, tira o lixo, que aí esse rato e barata some. O seu coração vai ser transformado conforme você se aproxima de Cristo. Ofendeu você, magoou você, feriu você, vou te dar um conselho. Começa a orar por quem te ofendeu. Começa a orar por quem te provoca. Começa a orar, levantar de madrugada e falar: Senhor, abençoa a vida de fulano. Não precisa nem dizer a Deus o que foi que a pessoa fez contigo, não, porque Deus sabe. Senhor, abençoa a vida de fulana, porque fulana disse isso de mim. Senhor, você sabe que é mentira, mas eu quero que o Senhor abençoe a vida dela, os planos dela. Senhor, põe a tua mão e protege a vida por detrás e por diante. Cobre com teu sangue, abençoa os planos, o trabalho, a família. Oh, irmão, Satanás vai ser amarrado, ele vai ser calado, porque você deu lugar à santidade que vem de Deus. Amém? Existiam leis também relacionadas às classes sociais, e a gente também tem proveito para tirar disso aqui. Porque percebam só, existiam leis levíticas, está no capítulo 19, versículo 13, que diz assim: olha, não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro, e não ficará contigo até pela manhã. Diz assim: olha, não deixe de dar ao trabalhador o que é digno dele. Em alguns textos desse próprio capítulo de Levíticos aqui, nós veremos que existe determinação para que você não seja duro, não seja cruel com o forasteiro, com o imigrante, porque vocês também foram forasteiros no Egito, vocês também estavam numa terra que não era de vocês, então vocês devem saber como é estar numa terra que não é sua. Então sejam compassivos, sejam amorosos com o estrangeiro. É uma lei social. E aí a gente olhando para os dias de hoje, porque tudo que a gente precisa aplicar para os nossos dias.
olhando para o que seria uma vida de santidade, quando eu tenho a compreensão de que eu já fui forasteiro em terra estranha, quando eu tenho a clareza de que eu também estou nesse mundo de passagem porque eu não sou daqui, eu passo, irmão, também a ser mais compreensivo e mais amoroso com quem está na mesma situação, com o imigrante, com o estrangeiro, com o refugiado, com o nordestino. Porque a gente vê muito, a gente tem xenofobia hoje aqui no país, a gente tem. Basta você entrar em algumas páginas da internet e você vai ver o nordestino é odiado. Mas percebam só, o comentarista da nossa lição, ele vai dizer, olha, a lei admoestava os israelitas a serem bondosos com os estrangeiros, pois eles próprios também haviam sido estrangeiros no Egito. E durante muito tempo foram tratados com generosidade. Esse período de generosidade aqui, que eles foram tratados bem no Egito, foi na época de José. Depois que José morreu, que foram passando o cargo do faraó, que deixou de conhecer o que José tinha feito pelo Egito, é que aquele povo foi crescendo na região, os novos comandantes não conheciam o povo, e aí começou a achar perigoso, e aí começou agora a escravizar esse povo. Mas durante muito tempo foram tratados com afago até. E aí, nesse contexto, o comentarista vai dizer para nós, a xenofobia tão comum nos nossos dias era uma coisa desaconselhada. Então, quando você vê um estrangeiro, um refugiado, não trate-o com dureza, mas trate-o com amor. Uma outra lei social que o comentarista traz para nós aqui, que é importante a gente observar nos nossos dias, é o seguinte, em especial as viúvas e os órfãos e os deficientes. Capítulo 19, versículo 14. Deveriam ser objetos de preocupação constante da nação. O Deus de Israel se revelou como aquele que cuida dos órfãos e das viúvas, e nós deveríamos fazer o mesmo. Na Epístola de Tiago a gente vai entender que a verdadeira religião, como ele diz lá, é atender os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E ali a gente já está falando no contexto de Novo Testamento. Nós, como cristãos que deixamos a santidade frutificar em nós, deve também ser uma preocupação nossa aqueles mais vulneráveis dentro da igreja e fora dela. Percebam uma coisa, irmãos. Muito se fala em ação social. Quando a gente fala de ação social, a gente precisa falar de uma ação social que envolve amor. A ação social não pode e não deve ser feita de modo vazio. Não é para fazer número. Não é para a gente postar foto no Instagram da igreja. Não é para parecer que a gente faz um estardalhaço. A ação social deve ser feita como uma demonstração de amor. Porque é unicamente o amor que vai separar o ato da caridade de um ato farisaico. Porque se eu faço a boa obra, se eu faço a caridade para mostrar que sou caridoso, você já esvaziou o significado daquilo. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Período do Natal, irmãos, tem famílias que estão em situação de vulnerabilidade, já estão passando pelo constrangimento de precisar de uma cesta básica. Percebam só. Aí o irmão vai entregar uma cesta básica para essa família que já está numa situação vexatória. E você fotografa a boa ação que você está fazendo e posta na rede social. Ó, como eu sou bonzinho. Irmão, essa família que você tem na ajuda, ela precisa mais da sua proteção e menos exposição. É você ajudar e proteger quem necessita. A gente tem que ter cuidado até no nosso meio, porque se um irmão está passando por uma necessidade e precisa trazer a plenária para que ele seja ajudado, a gente tem que ter cuidado como vai fazer isso. Porque se eu amo o meu irmão, eu preciso pensar, se eu estivesse no lugar dele, eu querer a minha vida exposta dessa maneira. Então, atender aos órfãos e às viúvas, aos moradores de rua, ou que estão em situação de rua, ou quem passa
necessidade de alimento ou de roupa, seja lá o que for, eu não posso fazer isso para me engrandecer. Então o amor, ele precisa ser destacado. Então, ao invés de expor, eu vou proteger, eu vou resguardar. Eu não quero que ninguém fique sabendo das dores ou das humilhações, das necessidades que o meu irmão está passando. E até para ajudar eu tenho que ter sabedoria. E isso revela, irmão, um traço da santidade. Porque você se importa e você ama o seu próximo como você ama você. Está claro isso aqui, irmão? Então, vamos deixar que a santidade floresça e frutifique em nós. Nós passamos a ter essa observância, esse zelo de ajudar com humildade, de socorrer com humildade. Uma outra coisa, irmão, que existia lá para os judeus que foram para a terra de Canaã, existiam as festas judaicas. E as festas judaicas, elas também tinham um simbolismo que revelavam a santidade. Vamos ver? Olha só, a gente tem 3 festas aí, a gente tem 3 subtópicos. A gente tem a festa da Páscoa e dos Pães Asmos, a gente tem primícias e pentecostes, e a gente tem trombetas e tabernáculos. E cada uma dessas festas, elas tinham um propósito, e era revelar algo ao povo. Vejamos. Essas festas também eram chamadas de festas do Senhor, ou solenidades do Senhor, deixando de fora o dia da expiação, como a gente viu na lição passada. Então, a primeira festa, a Páscoa e festas dos Pães Asmos, está em Levítico capítulo 23, versículo 4. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Domingo que vem nós vamos celebrar a Páscoa, não é isso? Eu estou errado ou estou certo? Semana que vem é a Páscoa. E o que é que a Páscoa significa? A primeira grande solenidade de Israel era a Páscoa. Era celebrada em 14 de Nissan, que é entre março e abril do calendário judaico, com o propósito de lembrar a libertação do povo de Israel do Egito. O significado da Páscoa é libertação. Esse é o sentido da Páscoa. Libertação. A Páscoa, a festa da Páscoa é muito mais antiga do que o que a gente conhece no sentido de Páscoa do significado judaico-cristão. Por quê? Povos pagãos, nesse mesmo período, já comemoravam uma festa a uma divindade, irmão, não lembro o nome agora, mas se vocês forem pesquisar aí, vocês vão achar. E por falta de sabedoria, de conhecimento, ou por só mau caratismo mesmo, algumas pessoas dizem assim: vocês cristãos ou judaico-cristãos celebram a Páscoa, mas a Páscoa é uma festa pagã. De fato, existia uma festa pagã que acontecia no mesmo período e já é muito antigo, antes mesmo do que a gente conhece aqui do período bíblico. Mas veja bem, quando Deus estabelece essa Páscoa, esse período que ele cria junto um significado. E ele diz: a Páscoa para vocês agora é isso aqui. E estabelece a Páscoa que nós conhecemos, que é a libertação da escravidão no Egito. Está claro isso? Seguimos. Na ocasião, um cordeiro era morto e comido e servido com ervas amargas e pães sem fermento. Ela ocupa um lugar central nas Escrituras, assim como fez com Israel. Deus também nos tirou do cativeiro, do pecado, pelo sangue de Jesus. A morte do cordeiro na Páscoa judaica era um tipo de morte de Cristo. Tipifica, né? Simboliza o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa seguia-se a festa dos Pães Asmos, que era logo em seguida. Era num final de semana, digamos assim, e no final de semana seguinte já começava a festa dos Pães Asmos. A festa dos Pães Asmos, ou pães ázimos sem fermento, ou não levedados, as duas festas fundiam-se em uma só, porque como eram seguidas uma da outra, faz igual o povo baiano, né? Tem a virada do ano, aí em fevereiro tem um carnaval, aí o povo junta tudo e diz que o ano só começa depois com as devidas ressalvas. Era mais ou menos isso aqui. Uma festa se encerrava e já começava outra. Então era tudo como se fosse uma festa só, mas tinham cada um o seu significado. Nós tínhamos também a festa das primícias e de Pentecostes. Levítico capítulo 23, versículo 10.
Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou, e cegardes a sua mese, então trareis um molho das primícias da vossa mese ao sacerdote. Era celebrada em 21 de Nissan, entre março e abril, com o propósito de reconhecer que os frutos da terra vinham de Deus e a colheita era fruto da sua benignidade. Na ocasião, os primeiros frutos das colheitas eram ofertadas. Era uma oportunidade para agradecer a Deus por sua provisão, considerando que todo o produto da terra vem do Senhor que a fez e a sustenta. Dar as primícias é reconhecer a propriedade e a sabedoria divina. Irmãos, aqui na festa das primícias, como a gente já viu no texto aqui, era trazido ao templo as primícias daquilo que se era produzido. Eu estava vendo na internet um dia desses que umas igrejas aí estavam fazendo uma festa das primícias. E aí a gente volta para o que eu falei no início, é transformar o cristianismo no judaísmo, é trazer para dentro do cristianismo as práticas judaicas. Na prática, ou o que a gente pode tirar de conclusão disso aqui, é compreender que a primícia de tudo que a gente faz deve ser consagrada ao Senhor. Isso aqui está claro para todo mundo? Quem aqui está sentado na minha frente, que, por exemplo, faz plantio de lavoura, que planta o seu coentro, o aipim que você come, a melancia, a manga? Aí faz sentido nós fazermos aqui um culto de primícias, a gente fazer um bocado de varal aqui nessa igreja, a gente pendurar a uva, a gente pendurar maracujá, a gente pendurar um bocado de coisa. Se eu não produzo, os irmãos conseguem compreender aqui que quando eu tenho um gesto, mesmo que eu faça a ação, mas ela é esvaziada do sentido, ela perde a funcionalidade? Então eu preciso entender o princípio para praticar o princípio. Aí na internet eu estava vendo lá, uma igreja fez Irmão Carlos, um culto assim, fez uns varais da igreja, mesmo de coisa pendurada na igreja, o pessoal, a festa das primícias, culto das primícias. Eu perguntei assim, essas pessoas produziram isso que está aí pendurado ou chegou ali, comprou e está pendurando? Porque se eles não tiverem essa compreensão, o significado, irmão, se perdeu. Se esvaziou. Então, a festa das primícias era para que tivesse essa entrega, essa oferta ao Senhor das primícias do que a terra produziu, reconhecendo que tudo que a terra produziu é porque o Senhor permitiu. E aí, no dia 6 de Sivan, no mês seguinte, entre maio e junho, com o propósito de mostrar a alegria e gratidão a Deus pela colheita obtida, era realizada a festa de Pentecostes. Era assim chamada porque ocorria 50 dias depois da festa das primícias e celebrava a colheita do trigo. Essa época era o fim da primeira colheita do ano. Nesse dia, os judeus ofereciam a Deus um pouco da melhor farinha feita dos cereais que tinham colhido. E foi na festa de Pentecoste, lá em Atos 2, que existe, a gente conhece a chegada do Espírito Santo. Foi na festa de Pentecostes, porque acontecia 50 dias depois da festa das primícias. Pastor, e o que isso tem a ver com o que a gente está estudando? Porque a santidade é um comportamento, não é um conceito. E essas atitudes, essas festas que eram celebradas, eram para demonstrar esse comportamento, esse temor, essa pureza, essa necessidade de entronizar o Senhor sobre todas as coisas. Percebem que existe um significado que não era a lei vazia? E é isso que nós precisamos aprender nessa manhã, a trazer santidade como um estilo de vida. Tem uma outra festa ainda, trombetas e tabernáculos. Fala aos filhos de Israel, Levítico 23, para quem estiver acompanhando na Bíblia, Levítico 23, versículo 24. Fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, do primeiro do mês, tereis
descanso solene, memorial, com sonidos e trombetas, santa convocação. A festa das trombetas, ou o Ano Novo, era celebrada no primeiro dia de Tisri, não sei se é assim que fala, Tisri, entre setembro e outubro, com o propósito de comemorar o início do ano civil. Esse era um dia de descanso, de fazer ofertas, onde as trombetas e os chifres eram tocados o dia inteiro. O dia da expiação ocorre no 10º dia deste mesmo mês. No começo desse mês é celebrada a festa dos tabernáculos, entre 15 e 21, e consistia numa semana de festa, enquanto a Páscoa era lembrada no Êxodo. Essa festa recordava a experiência e o cuidado de Deus no deserto. Era a mais alegre e intensa de todas as festas. Era um dia do povo lembrar de que no deserto não faltou o pão, não faltou a comida, porque tinha o maná. De noite tinha uma coluna de fogo. De dia tinha uma nuvem que protegia o povo. Era um dia que o povo tirava para lembrar dos benefícios que o Senhor já lhe tinha feito. Aí eu pergunto para a amada igreja nessa manhã. Hoje, você já parou para refletir sobre as bênçãos que você já recebeu de Deus? Hoje você tirou algum momento, ou durante essa semana, para pensar em todas as bênçãos que o Senhor já te concedeu? No dia, irmão, da adversidade, no dia mau, a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quando a gente olha para essa festa das trombetas e tabernáculos, a gente para refletir quanto bem o Senhor já nos fez. Nos faz encher o coração de gratidão, de alegria e os nossos olhos de lágrimas. Porque se nós olharmos para trás, nós veremos que o Senhor nunca nos abandonou. Que nós nunca ficamos desamparados do Senhor. Quando nós olhamos para trás de onde o Senhor nos tirou, quem nós poderíamos ter sido, onde nós poderíamos estar, se não fosse a poderosa mão do Senhor. Quando nós paramos para refletir por um instante de que nós éramos escravos do pecado e para uma vida de santidade, o Senhor nos chamou, irmão, o nosso coração se enche de alegria e de gratidão. O Senhor estabelece no meio do seu povo, irmão, um dia para que o povo se lembre dos benefícios de que Ele já deu. Façamos nós assim também. Tire um dia, tire um momento para pensar em todas as bênçãos que o Senhor já agraciou a sua vida. Então, se Ele não me abandonou até aqui, Ele não vai me abandonar daqui para frente. Que se o Senhor te trouxe e te sustentou até o dia de hoje, Ele é fiel para preservar a sua vida até o dia da sua volta. Amém? A terceira parte da nossa lição, eu já vou concluir. Fala sobre uma obediência que geram bênçãos. Eu estava comentando com uma pessoa na internet um dia desses e eu falei, olha, eu não sei vocês, mas eu estou protegido pela obediência. E como é bom, irmão, poder dizer isso. Eu estou protegido pela obediência. Porque a gente estava comentando de um assunto específico. E eu falei, olha, tem gente que vai por esse caminho aí e quebra a cara. Porque quando você desobedece a Deus, quando você sai da presença do Senhor, quando você deixa de viver uma vida de santidade, não acontece que Deus é cruel e vai punir você. Acontece que você vai estar entregue à sua própria sorte. Você vai fazer um plantio e você vai colher o plantio que você fez. Então, quando você desobedece, aí tem gente que fala, porque Deus está me punindo, Deus está te punindo. Não, você está colhendo o que você plantou. Eu escuto isso do povo lá fora. Porque o Deus de vocês é um Deus cruel. Eu falei isso lá no meu trabalho um dia desses. Porque, irmão Carlos, um abençoado lá, falou para mim assim, o meu Deus, que ele disse lá qual era bondoso e não era orgulhoso igual o Deus judaico-cristão. Que o meu Deus era vingativo e tinha necessidade de que as pessoas o adorassem. Que se as pessoas não adorassem, que ele era um Deus cruel para feri-las e matá-las. E eu falei, você não conhece nada do meu Deus. Por essa fala sua, eu já vi que você não entende nada sobre Deus. Nem sobre o meu e talvez nem sobre o seu. Mas veja bem, o meu Deus é justo. E Ele é justo na mesma proteção
que Ele ama. Então a proporção de Deus de amor e de justiça é exatamente igual. Porque Ele é amor e Ele também é justo na mesma proporção. Não pense você, porque Ele é muito mais amoroso do que é justo. Não, Ele é justo e amoroso na mesma proporção. Com o mesmo amor de que Ele te chama para a sua aliança, com a mesma justiça Ele permite que você colha os frutos do que você planta. Então percebam aqui que quando eu obedeço, eu estou me colocando no limite da proteção. Quando Deus estabelece para nós assim, olha, não vá pelo caminho dos cananeus, não pratique os que os cananeus praticam, Ele está colocando ali, dizendo, olha, daqui para cá está sob minha jurisdição. Daí para lá, você vai plantar e você vai colher o que você plantar. Porque você vai estar sob sua própria sorte. Então, crente, quando o Senhor te diz assim, olha, não adultera. Quando o Senhor diz, ela te guarda para o teu casamento. Quando o Senhor te diz, não rouba, não mata. É porque Ele está protegendo você através da obediência. Quando você obedece, você está protegido. Você quer ver uma coisa deliciosa, irmão, que acontece quando a gente está protegido pela obediência? Satanás usa os dele lá. Vem uns atribular, tirar a paz da gente. E Deus às vezes permite, como permitiu com Jó. Toca em tudo. Leva seu bem material. Toca às vezes na sua honra. Toca na saúde. Mas você está íntegro no Senhor. E quando você tem essa paz de que você está no lugar onde Deus quer que você esteja, tu nem se abala, porque tu sabe que é Ele quem luta as suas guerras. Irmão, há uma coisa maravilhosa de você viver em obediência, é você botar a cabeça no travesseiro, você dormir em paz, sabendo quem luta as suas guerras. Você fala, Deus, eu não fiz, eu estou em obediência, eu estou caminhando aqui no teu caminho, estão fazendo isso aí, o Satanás está revoltado, está levantando ele e os anjos dele para vir tirar minha paz, mas eu estou guardado no Senhor, e no Senhor eu continuarei. Irmão, o sono é tranquilo, é gostoso, tu levanta no outro dia com tuas energias renovadas, com sua força renovada, guardado pela obediência. Percebam aqui uma coisa, eu já estou encerrando. Mas olha, obedece isso aqui para você ser próspero e abençoado na terra. Ama o seu próximo. Levítico capítulo 19, do 17 ao 37. Não te ligarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ama o teu próximo. E se ele não me amar, é problema dele. Ame o seu próximo. Obedeça, esteja protegido pela obediência. É muito significativo que o mandamento de amar o próximo encontre-se localizado no Levítico e faça parte da lei mosaica, pois geralmente achamos que esse é um padrão do Novo Testamento. Mas no Antigo nós já temos determinação de amar o próximo. Levítico 19 costuma ser chamado de o sermão do monte do Antigo Testamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a regra áurea. O mundo seria um paraíso se praticássemos essa ordenança. Há um erro comum entre aqueles que leem a Bíblia superficialmente, quando o assunto é o amor. Pensar que Deus se torna amoroso ao pensarmos no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Só que isso não acontece. Tem gente que pensa assim, não, o Deus do Antigo Testamento é justiça e o Deus do Novo Testamento é só amor. Mas é o que eu disse aqui, Ele é amor e justiça, irmão, na mesma proporção, é da essência de Deus. E como era no Antigo, também é no Novo. Mas o amor e a justiça de Deus permeia toda a Escritura. Tem uma outra determinação aqui para a gente obedecer. O ano de descanso do jubileu. Olha que coisa isso aqui, irmão. Tem até o pastor Zé Luiz aí. Se vocês tiverem dúvida, pastor Ronaldo, pastor Valmir, pastor Disney está ali também. Que isso aqui é um tema muitas vezes polêmico. Por que polêmico o jubileu? Vejam só. Levítico 25, versículo 4. Porém, no 7º ano,
haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás teu campo, nem podarás a tua vinha. O calendário judeu funcionava em uma série de setes. Vocês sabem disso, né? Amém ou não amém? Como é que funcionava isso? O ano sabático possuía ao menos dois objetivos. O primeiro era levar o povo a entender e descansar na providência de Deus e não viver como os muitos estão vivendo hoje, que é o quê? Viver para trabalhar. Não é isso? Ou seja, as pessoas estão sendo escravas do trabalho e da produtividade. O segundo objetivo era o ensino de que os recursos naturais não devem ser exauridos de modo predatório e destruidor, mas usados com equilíbrio de modo que não faltem no futuro. Eu achei interessante esse comentário do comentarista aqui, porque às vezes a gente acha que ambientalismo é só coisa da esquerda, né? Mas deveria ser uma preocupação cristã. Porque se Deus criou a natureza, proteger a natureza também deveria ser uma preocupação nossa. O calendário que funcionava aqui em ciclos de 7, ou seja, de 7 em 7 anos, as pessoas descansavam a terra para entenderem que elas precisam descansar no Senhor e não serem escravos do trabalho. E o ano do jubileu também era um ano que acontecia agora a cada 50 anos, no 50º ano, a terra também voltava para os seus antigos donos. Irmãos, eu não vou me meter nisso aqui, nessa seara aqui. Eu até vou preferir que o pastor Josué, em um momento, fale um pouco mais sobre isso, porque tem um calendário específico e envolve um tanto quanto de história do judaísmo para a gente entender isso com clareza. Mas no calendário judaico, a cada 7 anos, tinha o calendário que rodava a cada 7 dias, que eles trabalhavam e descansavam um dia. A cada 7 anos, eles trabalhavam 6 e um ano era do descanso, tanto da terra quanto dos funcionários. E no 6º ano, a produção era maior para eles terem como guardar para ter a provisão do ano 7, porque era o ano da terra descansar. Isso tinha um entendimento. E no 50º ano, existia a devolução da terra, as dívidas eram perdoadas, enfim, era o ano do jubileu. E para a gente, nos dias de hoje, isso traz também um ensinamento do descanso e da provisão. Eu não preciso, por exemplo, hoje parar um ano inteiro de trabalhar e dizer assim, ó, é meu ano sabático. Mas eu preciso lembrar que eu não preciso viver em função do trabalho. Tem uma religião surgindo nesse tempo aí, eu estou dizendo religião porque está parecendo um culto agora, o povo está evangelizando os outros acerca disso, que são os workaholics, eu acho que é assim que chama, que são pessoas viciadas no trabalho. Essas pessoas, elas acham que o valor delas está no que elas produzem. Então, o louvor para elas, o ápice da vida delas é o quanto elas produzem. Pasmem, essas pessoas, gente, estão fazendo jejuns de dias, porque dizem que em jejum produzem mais. Nunca ouviram falar disso, não? Alguém já ouviu falar disso aqui? O pessoal da geração Z ali, os Gen Z, sabem do que eu estou falando. Mas olha, CEOs de grandes empresas como Apple, ChatGPT, Google, esses grandes empresários, eles estão fazendo jejuns intermitentes de 24 horas, de 48 horas, por causa dos benefícios que o jejum traz para o corpo. Eles não comem porque eles dizem que sem comer eles ficam mais concentrados no trabalho, conseguem trabalhar mais, produzir mais. São pessoas que estão tratando o trabalho como uma religião. E observem que o princípio bíblico não é esse, de que você precisa descansar, de que você precisa trazer à memória aquilo que Deus já fez e que você também precisa dar descanso. Porque eu preciso produzir mais, é o que o mundo prega. Mas nós não somos cananeus. O Senhor nos tirou para uma vida que não é a vida que estava em Canaã. Lembra que eu falei no início da aula aqui que o povo foi tirado do Egito, passou pelo deserto e foi levado para Canaã. E quando chegou lá, a determinação, as leis que Deus estabeleceu para o povo, é para que o povo lembrasse: vocês estão nessa terra, mas vocês não são dessa terra. O que serve para eles não serve para vocês. O que eles fazem não é o que vocês devem fazer.
E em um mundo, irmão, de santidade, para a gente viver em santidade, a gente precisa lembrar que o mundo pode fazer, mas eu não sou do. E às vezes isso está nas pequenas coisas, como, por exemplo, a maneira como a gente encara o trabalho. Para encerrar a aula, a gente tem o último ponto que fala sobre a bênção da obediência. Levítico 26, 3-5. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Quando a gente obedece, a gente está protegido pela obediência. Porque se eu cumpro aquilo que o Senhor determina, Ele cumpre a parte dele. Se eu faço o que Ele determina que eu faça, Ele vai fazer aquilo que Ele disse que Ele faria. Deus não brinca com a sua palavra. A obediência traz bênçãos e desobediência traz juízo. Deus promete que se Israel o obedecesse, não fazendo, nem adorando ídolos, como a gente viu no capítulo 26, guardando sua palavra e seus estatutos e cumprindo o ano de descanso do jubileu, as bênçãos seriam tantas que a debulha se estenderá até a vidma, e a vidma até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Deus também promete que andaria no meio deles e seria o seu Deus e eles o seu povo. Quanta bênção há na obediência. Eu queria concluir essa lição de hoje fazendo uma reflexão com você acerca dessa obediência. Porque se Deus tem um parâmetro para nós, se nós estamos conhecendo os princípios de Deus conforme estudamos a sua palavra, estamos, irmãos, colocando em prática? Estamos vivendo em obediência e em santidade ao Senhor? Eu queria sugerir nessa manhã um livro para os irmãos. O nome do livro é Brecha em Nossa Santidade, esse livro aqui. Está vendo essas marcações aqui? Tanto de coisa que eu marquei nesse livro, irmão. Eu comprei esse livro em 2014. E quando eu comecei a ler esse livro, eu li assim o primeiro capítulo, e na época eu acho que eu comentei com o pastor Jones, eu falei, amigão, eu estou tendo um problema de ler Kevin de Jung. Falei para ele, pastor, por que Nascimento? Eu falei, rapaz, parece que eu estou mastigando um pedregulho. Sabe uma refeição indigesta? Porque ele bate sem dó e sem pena. Mas eu queria trazer um conceito dele para a gente encerrar a aula nessa manhã. Ele diz assim, olha, ele contando que na casa dele, as pessoas são muito caseiras. Elas gostam muito de ficar em casa. Ele fala assim, olha, para vocês terem ideia, a minha família gosta tanto de ficar em casa, que a gente comprou uma churrasqueira elétrica para a gente fazer churrasco dentro de casa, para a gente não sair nem no quintal. Mas os vizinhos, os nossos vizinhos, eles no domingo, eles fazem uma mesa no jardim, fazem churrasco em família, um bocado de criança correndo, gritando, e a gente acha legal. Ele fala no livro, a gente achava bem bacana as crianças correndo, uma brincadeira, todo mundo comendo, bebendo, falando alto, sorrindo. É legal para eles, mas eu não gosto disso. A minha família não gosta, a gente gosta de ficar dentro de casa, na sombra. Para que ficar no sol? Que necessidade tem isso, de ficar no sol e um bocado de mosquito, e mosca, e calor, e suando? Não, faz um churrasco aqui dentro de casa mesmo, liga o ar-condicionado. E ele fala isso no livro. E eu leio e falei, o que é que esse cara está falando aqui? Aí depois ele fala, talvez santidade para você seja como um churrasco para minha família. É legal para os outros, é bacana que os outros sejam santos e vivam em santidade. E as pessoas que vivem em santidade é como um perfume. Elas não precisam dizer que vivem em santidade porque elas têm cheiro diferente, elas se comportam diferente, elas se vestem diferentes, porque a vida delas é norteada por algo que não norteia a minha, que não sou santo, ou que vivo numa falsa santidade. Aí ele diz, olha, a santidade talvez para você também seja como para a nossa família era o churrasco de domingo. Serve para os outros, não serve para mim. Então, se não serve para mim, eu vou simplesmente não fazer. Ou pior, é fazer do meu jeito, é botar a churrasqueira dentro de casa e fazer o churrasco na sombra. Qual é o problema disso? É que você acha que você, fazendo o seu churrasco dentro de casa,
você vai estar fazendo a mesma coisa que os vizinhos que estão com churrasco ao ar livre. O perigo de você achar legal a santidade no outro e você não buscar viver em santidade ou adequar a santidade para a sua vida é você achar que você está vivendo em santidade e não está. Uma vida santa é uma vida pautada pela obediência e pelos princípios que o Senhor nos dá. Pastor, eu quero decidir na minha vida ter uma vida de santidade. Onde é que eu aprendo santidade? Andar em obediência é andar em santidade. A santidade, irmão, é como uma lupa, é uma lente que a gente põe para enxergar com clareza, porque eu vejo a partir do que o Senhor vê. Aí você começa a perceber, irmão, que a santidade não é simplesmente um fazer ou não fazer. É fazer por isso e deixar de fazer por isso. É o que eu falei sobre o significado. Porque se eu apenas faço uma ação, é só fazer o churrasco, sem entender o que o churrasco significa. Eu vou fazer na sala de casa, sem entender o princípio de estar em comunhão, em família, ali numa área aberta. Quando eu faço sem entender os motivos por que eu estou fazendo aquilo se esvazia de sentido e vira farisaísmo. É uma religião hipócrita que só tem nome, mas na prática não tem vida. Tá claro isso aqui? Amém ou não amém? E a gente só vai ter vida no culto quando primeiro tiver culto na vida. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Que tenha misericórdia de nós.